Eu vou ser o primeiro a admitir que sou uma das pessoas mais céticas que conheço. Não acredito em fantasmas, nem em qualquer outro tipo de coisa paranormal. Sou rápido em descartar histórias que parecem falsas ou, no mínimo, inventadas. É justamente por isso que eu ainda estou sem palavras com o que aconteceu comigo há algumas semanas. Quis escrever tudo isso enquanto ainda está fresco na minha memória. Eu não consigo explicar o que aconteceu comigo e, para ser sincero, ainda estou apavorado. Pensei comigo. Talvez, se eu escrever o que aconteceu e compartilhar na internet, alguém consiga explicar. Bom, espero que alguém consiga mesmo. Meu amigo Samuel e a esposa dele iam viajar no fim de semana para comemorar o aniversário de casamento. Aliás, moro no Canadá. Eles não costumam viajar muito sozinhos porque têm 2 filhos e um cachorro. Eu sei que para algumas pessoas isso é um problema de primeiro mundo. E tudo bem, é verdade. Mas o Samuel não tem dificuldades financeiras. Ele construiu uma casa enorme no meio do nada porque gosta de privacidade. E se você tem essa condição, eu não posso julgá-lo. Dessa vez, porém, tudo parecia se encaixar perfeitamente para eles. As 2 crianças iam viajar por causa de um evento escolar, então os pombinhos ficariam teoricamente sozinhos. Quando o Samuel me contou isso, eu insisti em ir até a casa dele para cuidar do cachorro durante o fim de semana. Assim ele e a esposa poderiam aproveitar uma viagem romântica. Ele aceitou e o plano ficou combinado. Eu ficaria cuidando do lindo Golden Retriever dele durante o fim de semana. Fui até a casa na sexta-feira à tarde. Eu não trabalhava aos fins de semana, então planejei ficar lá de sexta até domingo. O Samuel deixou a casa cheia de comida e lanches para mim e garantiu que eu tivesse tudo o que precisasse. Foi até um pouco exagerado para um simples trabalho de cuidar de um cachorro por um fim de semana, mas eu não estava reclamando. Eu adoro cachorros e adoro fins de semana tranquilos. Agora vem a parte assustadora. Na sexta à noite, o cachorro e eu ficamos de boa assistindo filmes. Por volta das 21 horas, o Samuel me mandou uma mensagem dizendo: "Não vai ficar com medo de ficar sozinho nessa casa, hein? Ela pode ser bem assustadora à noite quando você está sozinho." Eu respondi com uma simples figurinha de risada e mandei ele calar a boca. Como eu disse antes, sou uma pessoa muito cética. Não tenho medo de casas vazias nem de ficar sozinho no meio do nada. Eu sei que qualquer coisa pode acontecer, mas mesmo assim não me assusto facilmente. Fui dormir no quarto de hóspedes e o cachorro veio comigo. Fomos dormir por volta da 1 da manhã. Às 3h20 acordei com o som do cachorro latindo lá embaixo. Era um latido alto, agressivo, daqueles bem bravos. Não vou mentir, isso me assustou. Mas foi mais um susto de surpresa do que um medo real. Desci as escadas e o tempo todo o cachorro não parava de latir. Quando finalmente encontrei ele, estava na cozinha, latindo para a porta que dava acesso ao porão. Os pelos das costas dele estavam todos arrepiados e ele parecia extremamente assustado com alguma coisa. Eu chamava pelo nome dele e tentava acalmá-lo, mas ele simplesmente não parava. Segurei a maçaneta da porta e isso fez o cachorro surtar de vez. Ele começou a correr de um lado para o outro, latindo sem parar, completamente fora de controle. Meu primeiro pensamento foi: talvez tenha alguém no porão. Possível, mas pouco provável. O Samuel tem um sistema de segurança super avançado, então invadir a casa não é algo fácil. Peguei uma faca grande na cozinha e abri a porta. O cachorro correu até a entrada, mas não desceu para o porão. Ficou parado na porta, rosnando, ainda com os pelos arrepiados. Acendi a luz e comecei a descer as escadas. Fiquei gritando algumas coisas, fingindo ser mais corajoso do que realmente sou, mas não ouvi nem vi nada lá embaixo. Tentei chamar o cachorro para descer, mas ele não se mexia. Fui além e procurei por todo o porão para ficar tranquilo.
Era um porão acabado, então olhei dentro dos armários, em todos os cantos, atrás dos móveis e até no banheiro que tem lá embaixo. Nada. Nenhum invasor e nenhum fantasma maligno. A única coisa que notei foi o quão absurdamente frio estava lá. Eu sei que é um porão, mas já estive ali centenas de vezes e nunca esteve tão frio assim. Nem no auge do inverno fica daquele jeito. No fim das contas, um porão frio não é motivo para sair correndo desesperado, né? Passei o resto da noite na sala. Demorou um pouco, mas o cachorro finalmente se acalmou e nós dois acabamos dormindo. No dia seguinte, o cachorro estava completamente normal. Brincamos um pouco lá fora e eu passei a maior parte do dia ouvindo música e assistindo filmes. Em um momento, desci até o porão durante o dia e a temperatura estava completamente normal. Agora estava igual ao resto da casa. Não pensei muito sobre isso e segui o dia normalmente. Naquela noite decidi dormir no sofá só por precaução, caso o cachorro tivesse outro episódio com a porta do porão. Eu queria ficar acordado até mais tarde, mas acabei dormindo assistindo a um filme. Mais uma vez, praticamente no mesmo horário, acordei com o cachorro surtando e latindo, como se a casa estivesse pegando fogo. Fui correndo até a cozinha e tentei fazê-lo parar, mas pela segunda noite seguida, ele não me obedecia. Só que dessa vez foi diferente. Eu achava que não era possível, mas o cachorro estava ainda mais agitado do que na noite anterior. Eu sabia que não tinha nada lá embaixo, então ficava repetindo que estava tudo bem. Mas parecia que eu nem estava ali. Quando segurei a maçaneta dessa vez, em vez de continuar latindo, ele começou a choramingar. Foi a coisa mais estranha. Soltei a maçaneta e quando tentei acalmá-lo, ele voltou a latir. Eu já estava irritado e confuso, então pela última vez, segurei a maçaneta e desci. De novo o cachorro começou a choramingar e se recusou a me seguir. Mas dessa vez havia algo diferente. Ainda estava frio, como na noite anterior, mas agora havia um cheiro horrível. Eu não sei descrever exatamente, apenas ruim. Muito ruim. Talvez a coisa mais estranha fosse que alguns quadros da família que estavam na parede tinham caído e os bancos do bar no porão também estavam no chão. Fora isso, nada mais parecia fora do lugar ou destruído. Eu levantei os bancos e os quadros e os coloquei sobre o balcão. O cheiro estava tão forte que eu nem queria mais ficar ali. Subi de volta e pelos primeiros 30 minutos o cachorro continuou latindo, enquanto eu tentava entender o que poderia causar aquele cheiro. Quando ele finalmente se acalmou, dei um petisco para ele e nós dois dormimos. Quando acordei de manhã, desci ao porão para tentar descobrir a origem do cheiro, mas ele simplesmente tinha desaparecido. Nem vestígio de um defunto à vista. Além disso, o cachorro desceu comigo, feliz da vida. Por 2 noites ele se recusou a entrar no porão comigo, mas naquele dia entrou sem se preocupar com absolutamente nada. Eu fiquei completamente sem respostas. Não fazia ideia do que tinha acontecido nas 2 noites anteriores. O Samuel chegou em casa por volta da 1 da manhã e, como era de se esperar, o cachorro ficou eufórico de felicidade. A esposa dele levou o cachorro para fora e eu fiquei conversando com o Samuel. Ele perguntou como tinha sido tudo e eu disse que, no geral, tinha sido ótimo. Ele fez uma cara confusa quando eu disse "no geral", então contei em detalhes tudo o que aconteceu. Eu esperava que ele risse e achasse que era uma brincadeira, mas ele não riu. Nem sorriu. Só ficou parado. Depois de um tempo, ele olhou para baixo e disse que quando o cachorro ainda era filhote, às vezes tinha esses surtos. Ele ficava latindo loucamente para aquela porta. Aparentemente isso não acontecia há anos, então ele tinha até esquecido. Eles nunca descobriram o motivo. Mas em algum momento o cachorro simplesmente parou de fazer isso. Eu percebi que o Samuel ficou assustado.
bem mais assustado do que eu. Um sujeito musculoso de 2 metros com medo daquele jeito? É estranho. Conversamos mais um pouco, mas no fim eu continuei dizendo para ele não se preocupar e que provavelmente não era nada. Já se passaram 2 semanas e eu não consigo parar de pensar nisso. O Samuel me disse que desde que voltou, o cachorro está completamente normal e não teve mais nenhum episódio com a porta do porão. Eu tentei pesquisar por conta própria, mas não encontrei nada que explique logicamente o que aconteceu. Sempre que acho que encontrei algo que pode explicar, quando junto todas as peças, nada faz sentido. Então, o que foi aquilo? Alguém consegue me explicar por que aquele cachorro agiu daquele jeito? O que era aquele cheiro? De onde ele veio? Estou perdendo o sono e nem moro naquela casa. Eu só quero algum tipo de resposta para essa doideira toda. Fui casado durante 20 anos com a Roberta. Ela foi a melhor pessoa que já conheci e que jamais voltarei a conhecer. Tínhamos milhares de planos juntos. Esperanças, sonhos, uma vida inteira pela frente. Mas o destino foi cruel conosco. Ela morreu de uma doença terrível justamente quando as coisas começavam a melhorar. Foi bem quando eu achava que finalmente poderíamos aproveitar um pouco mais a vida. Tudo começou no início de 2004. Naquela época, eu já tinha 15 anos de experiência trabalhando como caminhoneiro para diferentes empresas. Ela cuidava dos nossos 2 filhos e da casa que havíamos comprado. Ainda no tempo de namoro, conseguimos economizar e compramos nossa casa logo depois do casamento. O tempo foi passando e, embora não precisássemos pagar aluguel, nunca conseguimos realmente prosperar. Vivíamos sempre entre um aperto e outro. Mas em 2005 as coisas pareciam finalmente se encaixar. Consegui trabalho com uma empresa grande e a comissão por transporte era bastante generosa. Com esse dinheiro pensei em viajar com ela e com as crianças. Bom, e assim fizemos. Aproveitamos para conhecer várias partes do país. Reformamos a casa e começamos a sair com mais frequência. Mas a Roberta tinha outros planos. Ela sempre teve mais visão de futuro do que eu. Foi ela quem me convenceu a fazer um financiamento para termos nosso próprio caminhão. Segundo ela, já era hora de termos nosso próprio meio de trabalho, sem depender de uma empresa específica. Ela também dizia isso porque em 2 ocasiões sofri acidentes causados pela falta de manutenção adequada dos caminhões de empresas para as quais trabalhei. No fim, ela me convenceu a arriscar. E eu arrisquei. Passei a ter uma dívida, é verdade, mas o caminhão era meu. Fizemos algumas viagens juntos nele para estrear. Durante 1 ano ele foi nosso. Graças a Deus eu continuava ganhando o suficiente para que nada faltasse aos meus filhos e à Roberta. Estava conseguindo economizar. Aquele Natal foi um dos melhores que tivemos em anos. Mas então a doença entrou em nossas vidas. No início de 2005, Roberta foi diagnosticada com um câncer de mama agressivo que havia passado despercebido. Não importava o quanto lutássemos, a doença a consumiu em questão de meses. E 1 ano depois, em fevereiro de 2006, ela perdeu a batalha. Eu chorei por semanas. Queria morrer junto com ela e desaparecer também. Mas não podia. Eu tinha que continuar. Precisava trabalhar e seguir em frente pelos nossos filhos, que na época tinham 15 e 13 anos. Minhas cunhadas me ajudaram muito. Serei eternamente grato por isso. Consegui me manter forte diante dos meus filhos e sustentar nossa família. Mas quando estava sozinho na cabine do meu caminhão, ali eu podia ser tão fraco quanto realmente me sentia. E de alguma forma, eu sei que a minha Roberta via isso. No começo comecei a notar algo estranho. Quando eu me desabafava dentro do caminhão, o ambiente da cabine mudava.
O lugar ficava um pouco mais quente do que o normal, e os pelos dos meus braços e da nuca se arrepiavam, como se houvesse eletricidade estática no ar. Eu não sei explicar. Nunca tinha sentido algo assim. Mas como o caminhão era relativamente novo, achei que fosse algo mecânico e segui em frente. O luto não foi fácil, nem rápido. Havia dias em que eu acordava bem, mas em outros me sentia sufocado pela incerteza. O que mais me doía era não saber o que tinha acontecido com ela. Queria saber se sua alma realmente estava em um lugar melhor, como todos diziam, ou se ela estava sozinha e perdida na escuridão. Nunca fui uma pessoa religiosa. O fanatismo da minha mãe me afastou muito do catolicismo. Porém, nunca me senti tão sozinho e perdido quanto naquela época. E a minha Roberta deve ter percebido isso. Por isso, acredito que foi naquela noite que tudo aconteceu. Era final de novembro de 2006. Lembro bem porque meu irmão, que mora na Europa, tinha comentado que estava tendo promoção de final de ano por lá. Ele pediu que eu dissesse o que meus filhos queriam para comprar e me enviar de presente de Natal. Mas conforme as festas se aproximavam, em vez de alegria, eu sentia uma tristeza profunda. Nem mesmo os remédios que o médico havia me receitado para os nervos conseguiam aliviar aquilo. Naquela época, a empresa me pediu para fazer uma viagem longa, do Porto de Santos até o extremo de Minas. Pagava bem, mas eu estava desanimado e sem concentração. Além disso, aquele trecho exigia cuidado por causa da neblina e do risco de superaquecer os freios. Mesmo assim, aceitei. Durante toda a viagem, só pensava na minha Roberta. Em certo ponto, parei em um posto de gasolina para descansar. E foi ali que aconteceu a primeira coisa realmente marcante. Eu estava dormindo na cabine quando tive um sonho muito lúcido. No sonho, eu dirigia por uma estrada tomada pela neblina. E ao meu lado estava a Roberta. Eu não conseguia vê-la completamente, mas sabia que era ela. Enquanto avançávamos, ela me disse com clareza que a viagem tinha sido boa, mas que já era hora de eu seguir sozinho. Disse que iria descer na próxima parada. Eu implorei para que não fosse e disse que podia levá-la de volta para casa. Mas ela permaneceu firme. Disse que para ela a viagem já tinha terminado, mas que eu não ficasse triste porque ela estaria me esperando. Assim que terminou de falar, eu acordei, confuso. Ainda era madrugada. Tentei voltar a dormir, mas não consegui. Então me levantei, revisei o caminhão e voltei para a estrada. Devia ser por volta das 2 da manhã. Eu estava ouvindo rádio, mas não conseguia parar de pensar naquele sonho, tentando entender o que Roberta queria me dizer. Eu já vinha sonhando com ela quase todas as noites há meses, mas aquele sonho tinha sido diferente. Nos outros, ela não falava, apenas estava presente. Dessa vez, ela tinha se comunicado comigo. Foi então que aquela sensação estranha voltou à cabine. O calor, a estática, algo que não tinha explicação. E naquele instante eu entendi. Era ela. Como se tivesse ouvido meus pensamentos, senti claramente sua mão acariciando minha nuca como fazia quando estava viva. Naquele momento precisei parar o caminhão. Chorei. Respirei fundo. Pela primeira vez desde que Roberta morreu, senti um alívio verdadeiro. Eu senti que ela tinha acabado de se comunicar comigo. E não foi um toque frio ou assustador. Foi algo suave, quente, cheio de carinho. Aquilo me fez entender que onde quer que ela estivesse, ela estava bem. Esse simples gesto me deu a paz que eu precisava para continuar. Até hoje continuo sendo caminhoneiro. Meus filhos já são burros velhos e vivem dizendo para eu parar de trabalhar. Mas o que posso fazer? Eu gosto de viajar. Nunca me casei de novo, mas segui em frente como a Roberta queria. E agora, aos 65 anos, sei que ainda tenho um bom tempo pela frente. Porém, também sei que a Roberta está me esperando. E só de pensar que um dia vou vê-la novamente, meu coração se enche de paz.
Para que eu possa dar mais detalhes, preciso pedir que, por favor, você não compartilhe meu nome, nem o local exato, nem o setor. Não quero problemas com meus superiores, nem expor informações que possam identificá-los. Certa vez fomos atender uma ocorrência de briga com disparos de arma de fogo em um terreno particular, resultado de uma festa que se estendeu até a madrugada. Quando chegamos à cena, era um verdadeiro horror. O saldo foi de 3 vítimas diretas. A primeira vítima era um menor de idade que apresentava um impacto de bala no crânio. A segunda vítima, o agressor, estava em estado crítico. A família do menor o havia linchado, deixando-o com deformidades severas no rosto por esmagamento, uma fratura exposta no fêmur e ruptura de costelas por golpes de marreta. Ele estava se afogando no próprio sangue. A terceira pessoa apresentava ferimentos profundos por arma branca nos membros superiores, com hemorragia abundante, mas sem atingir órgãos vitais. Ver uma cena como aquela tira sua paz por vários dias. A adrenalina, o medo e a tensão do que pode acontecer naquele momento fazem com que você se concentre em poucas coisas e ignore o resto. Mas naquele dia, notei alguém no meio da multidão de civis que observavam do perímetro. Era uma mulher completamente diferente do resto dos curiosos. Enquanto os outros se agitavam, gravavam com o celular ou comentavam entre si com certo morbo, ela apenas observava. Sua expressão não era de espanto nem de surpresa. Era uma mulher de cabelo escuro, cacheado e volumoso, de pele branca, com uma cânula nasal presa ao nariz. Vestia uma roupa estampada por baixo de um suéter escuro. O olhar dela me marcou. Olhos grandes, uma expressão vazia e profunda, fixos nos restos do menino. Não sei por que ela chamou tanto a minha atenção, nem por que fiquei pensando nela por tanto tempo. 2 semanas depois houve uma tentativa de assalto à mão armada a algumas ruas do metrô. A vítima morreu no local após receber um disparo no tórax a queima-roupa, provocando um pneumotórax que o fez agonizar. E lá estava ela de novo, nas mesmas circunstâncias. Sem se misturar aos curiosos, completamente distante de qualquer interação humana, observando o corpo com a mesma cara. A terceira vez foi em um acidente de carro que envolveu pedestres. Quando a vi, pensei, deve ser a morte. Dessa vez, o impacto lançou uma das vítimas contra um poste, resultando em uma decapitação parcial pela força do choque e múltiplas fraturas que deixaram os membros do corpo em ângulos bizarros sobre o asfalto. Quando já estávamos indo embora, após a remoção do corpo, ela ainda permanecia ali. Foi a única que ficou observando o trabalho das equipes de emergência. Mas o estranho foi quando vi um colega de outra viatura se benzer diante dela antes de entrar na própria viatura. Não quis falar sobre isso pelo rádio, mas fiquei obcecado. Mandei mensagem para ele, mas ele não respondeu. No dia seguinte, nos encontramos no setor. Eu disse que tinha notado uma mulher presente na maioria das ocorrências e que vi que ele a reconheceu. É a chefe, disse ele e não falou mais nada. O tempo passou, até que um dia chegou outra ocorrência. Foi em um estacionamento ao lado de um salão de festas, às 2:30 da madrugada. 2 feridos. O agressor os havia emboscado ali. O homem estava encostado na parede, com uma fratura exposta na perna, deixando o osso estilhaçado à mostra entre o sangue que encharcava o chão. A mulher, com um tiro nas costas, tentava se arrastar apenas com os cotovelos, deixando um rastro sobre o asfalto sujo. Eles ainda estavam vivos, mas se eu não pedisse apoio rápido, morreriam ali. Peguei o rádio para solicitar uma ambulância, mas naquele momento as luzes de outra viatura iluminaram a entrada do beco. Era uma equipe do mesmo setor em patrulhamento. Achei que iam descer para ajudar, mas o motorista nem chegou a parar completamente. Apenas reduziu a velocidade o suficiente para que o oficial Breno colocasse a cabeça para fora da janela. Então a viatura acelerou e virou a esquina,
desaparecendo na escuridão da rua seguinte. Fiquei parado, confuso, com o rádio na mão até olhar na direção que ele havia indicado antes de ir embora. Ali, na esquina do beco, onde a luz da minha viatura não alcançava totalmente, estava ela. Imóvel. Exatamente como nas outras vezes. Com aquela palidez de cadáver e a cânula nasal. Dessa vez consegui vê-la por completo. Ela carregava um tanque de oxigênio portátil sobre um carrinho com rodas de plástico. Ela não fazia nada, só estava ali com as mãos no suporte do carrinho, observando a cena. Senti um aperto no peito. Nem sei direito o que aconteceu naquela hora, mas apertei o botão do rádio. Solicito unidade médica com urgência no local. 2 feridos por arma de fogo e contusões. Prioridade alta. Fiquei ao lado das vítimas, tentando conter as hemorragias como pude. Não voltei a olhar para a esquina até ouvir, vindo de lá, o som da ambulância. Quando as luzes inundaram o beco, procurei pela mulher. Ela já não estava mais lá. Alguns dias depois, encontrei novamente o oficial Breno. Nos cruzamos no vestiário do setor, durante a troca de turno da manhã. Me aproximei enquanto ele fechava o armário. Fiquei pensando naquilo do beco. Se aquela mulher é a morte, por que ela não levou eles? Breno riu de mim, passou a mão no rosto e me olhou com aquela cara de cansado dele. A morte? Não, camarada. Não precisa imaginar tanto assim. Mas é uma boa comparação. Não é a morte, é só a chefe. Fiquei em silêncio por um momento. Então ele me perguntou como eu a via e como ela aparecia para mim. Descrevi. Pálida, com uma cânula no nariz, puxando um tanque de oxigênio com aparência doente. Ele disse que a via como uma mulher indígena, com o rosto coberto por um lenço preto e cabelos longos, quase até a cintura. Mas fez bem em oferecer algo a ela, disse ele, voltando a caminhar em direção à saída. Ela é agradecida. Você vai ver. Depois disso, ela vai te recompensar. Senti um frio que não tinha nada a ver com a temperatura do lugar. Eu não ofereci nada a ninguém, só pedi uma ambulância como manda o protocolo. A equipe chegou rápido e levou o casal com vida. Eu juro que não ofereci nada. Meu colega parou de andar. Não se virou. Ficou imóvel, de costas para mim. Então levou a mão à testa e fez o sinal da cruz. Não disse mais nada. Antes de desaparecer pela porta, parou por um segundo sem olhar para mim. Se cuida, amigo. De verdade, se cuida. Eu sempre fui do tipo que se joga no perigo sem pensar. Como não tinha ninguém a perder, nem ninguém esperando por mim em casa, me sentia intocável. Agia com uma imprudência que meus colegas confundiam com coragem. Mas, na verdade, era só indiferença pela vida. Até conhecer ela. Era alguns anos mais jovem, cheia de planos. Tinha aquela luz que quem vive na rua perde logo no primeiro ano de serviço. Eu estava apaixonado e então, de repente, aquilo aconteceu. Um evento horrível que a tirou de mim. No enterro, eu estava destruído. Me aproximei do caixão para me despedir, com a alma por um fio. No silêncio do velório, senti alguém se aproximar por trás. Antes que eu pudesse reagir, senti um sopro frio perto do meu ouvido. Agora estamos quites. Um arrepio percorreu meu corpo de cima a baixo. Virei imediatamente, mas o corredor estava vazio. Só consegui ver, pelo canto do olho, por uma fração de segundo, a silhueta de uma mulher desaparecendo atrás de uma coluna. Dias depois, quando consegui voltar ao trabalho, procurei Breno. Contei o que tinha acontecido no velório. Ele só disse que eu precisava cuidar de mim e que, se fosse o caso, me afastar um pouco do trabalho. Eu não segui esse conselho e também nunca mais vi aquela aparição nos locais dos acidentes. Graças a Deus eu não vi mais aquela desgraça.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. No povoado rural onde cresci, houve um acidente que todo mundo lembrou durante anos. Aconteceu de madrugada na saída da estrada. Era um daqueles caminhões grandes, de 18 rodas. Ele vinha carregado e um carro cheio de bêbados atravessou na frente dele de repente. O motorista do caminhão não conseguiu frear e muitos acreditam que os bêbados sequer perceberam o impacto. O caminhão arrastou o carro, perdeu o controle e acabou capotando mais à frente. 5 pessoas morreram naquela noite. O motorista do caminhão e todos os homens que estavam no carro. Eu tinha uns 6 ou 7 anos quando isso aconteceu. Lembro de ouvir os adultos comentando sobre isso na mercearia e na casa da minha avó, mas naquela idade eu não entendia bem o que aquilo significava. Com o passar dos anos, acabei esquecendo. Ou melhor, guardei essa memória em algum canto da minha mente. E só fui me lembrar disso muitos anos depois, quando completei 22. Passei esse aniversário melhor do que eu esperava. Saí cedo com meus amigos, ficamos bebendo, conversando e andando pelo povoado. Eu não tinha dinheiro porque estava juntando para comprar algumas coisas, então não tinha nenhum plano especial para aquele sábado além disso. Mas quando voltei para casa, já de noite, minha namorada e minha família tinham preparado uma festa surpresa. Tinham levado comida, música e até um bolo que minha mãe tinha escondido para que eu não visse antes. Sinceramente, foi uma noite bonita, que nunca vou esquecer, porque me mostrou o quanto sou querido por muitas pessoas. Mas também preciso dizer que nunca vou esquecê-la por causa do que aconteceu depois. Por volta das 3 da manhã, a casa já estava esvaziando. Meus amigos começaram a ir embora, meus tios também. E pouco depois só restamos meus pais, minha irmã, minha namorada e eu, recolhendo algumas coisas. Minha namorada morava do outro lado do povoado, atravessando a estrada lotada de mamona. Não era tão longe. Andando levava uns 20 minutos se fôssemos devagar. Eu disse que a acompanharia e voltaria logo. Minha mãe pediu para eu não demorar e eu respondi que em meia hora estaria de volta. Saímos caminhando tranquilamente. Aquela hora o povoado já estava quase todo adormecido e só algumas casas ainda tinham luz acesa. Fora isso, não se ouvia nada além das nossas vozes. Íamos conversando sobre quem tinha bebido mais, sobre um presente que minha irmã tinha me dado e uma besteira que um primo meu, já meio bêbado, tinha dito. Minha namorada ria e eu também. Já quase chegando à estrada, ouvimos um barulho alto atrás de nós. Era música muito forte, como se alguém tivesse aumentado o grave ao máximo, fazendo tudo vibrar. Era tão forte que eu senti até o estômago vibrar. Instintivamente fomos para o lado da rua e um carro escuro passou muito perto de nós. Os vidros eram bem escuros e ele vinha rápido demais para um trecho dentro do povoado. Coloquei minha namorada ao meu lado direito e fiquei atento. O carro freou alguns metros à frente, como se estivesse esperando que chegássemos perto ou o ultrapassássemos. Mas nem pensar. Fiquei parado observando o que aqueles caras fariam. Moro em um lugar muito tranquilo, então pensei que talvez fosse algum amigo tentando me pregar uma peça antes de ir embora. Mas olhando melhor, percebi que não reconhecia o carro nem a placa. E por mais que tentasse enxergar dentro, não dava para ver quem estava ali. Dava para notar apenas a silhueta de 4 pessoas pelo vidro traseiro. Amanda apertou meu braço e perguntou em voz baixa se eu sabia quem eram. Eu disse que não. O carro ficou parado por alguns segundos, depois seguiu lentamente e desapareceu por uma rua que levava ao centro. Continuamos caminhando, mas já não como antes. Estávamos atentos à possibilidade do carro voltar. Amanda até sugeriu que eu ficasse na casa dela naquela noite, com medo de que aqueles sujeitos pudessem me fazer algo no caminho de volta.
Eu nem cheguei a responder porque logo ouvimos novamente o motor se aproximando por trás. Poucos metros depois, o carro freou outra vez, desta vez mais perto de nós. Aquilo já me incomodou de verdade. Eu não queria bancar o valente, mas também não queria assustar ainda mais a Amanda. Então disse para ela continuar andando normalmente, que provavelmente eram apenas bêbados querendo incomodar. Ela sugeriu que voltássemos correndo para minha casa, e falando bem a verdade, não parecia uma má ideia. Mas a estrada já estava tão perto que, por inércia ou por teimosia, continuei andando, convencendo a mim mesmo de que tudo ficaria bem. Disse que atravessaríamos rápido e eu a deixaria em casa. Achei que quando vissem que não estávamos dando atenção, eles desistiriam. Mas não foi o que aconteceu. O carro voltou a se mover, deu ré e começou a avançar lentamente atrás de nós. Aproximou-se lado a lado, bem devagar. Tentei ver o rosto do motorista, mas a luz era pouca e o vidro escuro não deixava ver quase nada. Só consegui distinguir uma silhueta no volante e outra no banco de trás. Então, de dentro do carro surgiu uma risada. Mesmo com a música altíssima, aquela risada saiu estranha. Era exagerada, quase macabra. Em seguida, alguém gritou algo que não consegui entender. Minha namorada se agarrou a mim, quase chorando, e pediu que voltássemos correndo. Sendo um idiota, fiz um gesto para o carro, como quem diz para nos deixar em paz e seguir caminho. Então uma voz grossa perguntou se não queríamos carona. Eu respondi que não, e continuamos andando. Eles seguiram à frente e pararam pouco antes da estrada, bem na saída do caminho do povoado para o asfalto principal. Ficaram meio atravessados, como se quisessem bloquear nossa passagem. A música continuava alta e nós já estávamos com o coração na garganta, sem saber o que fazer. Pensei que se corrêssemos eles nos perseguiriam, não importando para onde fôssemos. Então o melhor seria agir com naturalidade. Nos aproximamos devagar, tentando contornar o carro e atravessar a rua. Foi então que senti algo estranho, como se o ar daquela noite tivesse ficado mais denso de repente. Olhei para a saída da estrada e tive um déjà vu muito forte. Não sabia onde já tinha visto ou ouvido aquilo, mas reconheci a cena imediatamente um segundo antes de tudo sair do controle. O carro continuava ali, com o motor ligado. Uma das portas se abriu um pouco e se fechou com força. Alguém gritou algo lá dentro, novamente incompreensível. E então, de repente, o carro arrancou com força. Mas não entrou corretamente na pista, saiu torto, invadindo a estrada com uma manobra mal feita. Amanda apertou minha mão com tanta força que cravou as unhas na minha carne. Foi então que ouvimos a buzina do caminhão. Um som muito mais alto do que qualquer buzina de caminhão que eu já tivesse ouvido naquele lugar. As luzes do caminhão surgiram sobre nós quase de repente. E o que veio em seguida foi o estrondo da colisão. O caminhão atingiu o carro em cheio, levando junto todos aqueles sujeitos que estavam dentro. O motorista não conseguiu frear, ou se tentou, já era tarde demais. O impacto foi terrível. O caminhão seguiu em frente até desaparecer em um ponto cego, onde Amanda e eu não conseguíamos vê-lo, apenas ouvi-lo. Os pneus gritavam no asfalto, e então ouvimos outro estrondo, que imaginei ser o caminhão capotando. Ficamos parados, sem conseguir acreditar no que havia acabado de acontecer. Logo, moradores das casas próximas começaram a sair para ver o que tinha acontecido. Nós nos aproximamos da estrada, e eu peguei o celular com a mão tremendo, pronto para ligar para a emergência. Mas no momento em que ergui os olhos, não havia nada. Nenhum caminhão. Nenhum carro. Nenhum acidente. Nenhum destroço que comprovasse o que tínhamos acabado de ver. Nesse instante, algumas senhoras e alguns homens se aproximaram de nós, perguntando o que havia acontecido. Contamos exatamente o que vimos. Acho que estávamos tão pálidos de medo que acreditaram na hora,
ou pelo menos perceberam que não era uma brincadeira. Foi então que uma das senhoras pareceu se lembrar de algo. Ela disse que naquela mesma época do ano havia ocorrido um acidente naquele exato lugar, o acidente em que aquelas pessoas morreram. Ela mencionou os nomes, mas eu não consegui guardá-los. Fiquei olhando para a estrada, sem entender, até que a lembrança voltou com força. Era o mesmo acidente que aconteceu quando eu era criança. Observei o ponto onde vimos o impacto. Nós dois tínhamos presenciado aquilo, mas não havia nenhum vidro quebrado e nenhuma marca de pneus. Quando percebemos que tínhamos visto algo sobrenatural, um medo profundo tomou conta de nós. Saímos correndo de volta para minha casa. Chegamos pálidos e sem fôlego. Minha mãe se assustou ao nos ver daquele jeito e pensou que tínhamos sido assaltados. Tentamos explicar o que aconteceu, como conseguimos. Meu pai saiu comigo para verificar o local mais uma vez. Os vizinhos já não estavam mais lá, mas eu sabia que, se houvesse qualquer vestígio, eles não teriam levado. Não encontramos nada. Nunca mais vi algo assim. Nem eu, nem Amanda. Pouco tempo depois, comprei meu primeiro carro. Certa madrugada, eu e Amanda estávamos indo para a praia e acabei lembrando dessa história. Meus músculos ficaram tensos e olhei ao redor enquanto pensava nisso. Foi então que um caminhão passou em alta velocidade, exatamente no momento em que eu ia entrar na estrada. Nenhum de nós disse nada, mas pelo menos ficou a lição de sempre entrar com muito cuidado na estrada. Olá, meu nome é Carlos Ariel. Hoje tenho 25 anos e moro em Barbalha, no Ceará. Meu relato começa assim. Eu, quando tinha meus 12 anos, participava de um coral da igreja que eu frequentava. Passei 6 anos nela. Me batizei nessa igreja e ia para vários lugares cantar com o coral. Tudo tranquilo até aí. Só que comecei a crescer, a me afastar e seguir um novo rumo. Foi aí que tudo começou. Eu literalmente me afastei, comecei a ir para festas e etc. Usava brincos, deixei meu cabelo crescer, me tornei emo. Comecei a viver uma vida diferente da que eu era acostumado. Só que depois de 3 anos, chamei meu amigo que queria conhecer a igreja que eu frequentava. A gente foi a pé, era mato de um lado e mato do outro. A gente caminhou um bom tempo, algo próximo de 1h30, até chegar na igreja. A pastora me viu, me abraçou e falou com a gente. A gente entrou e assistiu o culto. Até aí, ok. Quando terminou, já era de noite. O pastor pediu para levar a gente para casa, mas a gente falou que não precisava. A gente se despediu e começou a andar. Do nada começou uma escuridão que arrepiou a espinha. A gente entrou no meio da escuridão e, com o flash do celular ligado para se distrair, começamos a conversar sobre os trabalhos, pois na época eu era modelo e ele meu ajudante. Assim que a gente chega na encruzilhada, eu e ele escutamos um rosnado bem forte. Não era de cachorro, muito menos de onça, pois aqui não tem onça. Do nada, meu amigo falou. Corre, Carlos, tem uma coisa atrás da árvore. A gente correu. Do nada ele paralisou. Eu voltei, peguei a mão dele, puxei ele e a gente saiu correndo o máximo que podia. De repente eu avistei um casal e mandei eles correrem. A gente correu juntos. Aí a gente avistou uma casa com a porta aberta. A gente pediu ajuda e ela ajudou a gente. Explicamos o que estava acontecendo. Ela entendeu, fechou a porta e falou. Olha, aqui tem um senhor que se transforma em lobisomem. Ele é skinwalker. Tomem cuidado. Vocês vão passar a noite aqui. Amanhã cedo vocês vão para casa. Eu falei. Tá bom. Eu não dormi, meu amigo muito menos, e o casal também não. A gente passou a noite conversando. No dia seguinte, a gente retornou para casa,
mas nunca vou esquecer o que eu vi e ouvi.